Olá, episódio 8. Ok, tem novidade? Sim, eu percebi que o Alexandre Frota parece mais intelectual de óculos, então eu acho que eu vou aderir. Tá, tudo bem, tô precisando mesmo, mas enfim. Episódio 8 poderia se chamar Golpe. Isto mesmo, golpe. Para a população, tudo parece muito legal. O rei morre e o filho toma o trono. Entretanto, tanto os documentos deixados pelo rei rasgados ao pé do trono, quanto Joffrey não é filho de Robert. Ou seja, golpe. E a partir de agora, quem governa é Cersei Lannister. Os Lannister chegaram ao poder. Uma dúvida que me gerou este episódio é, na cena em que Arya foge e Syrio Forel a defende, não mostra Syrio Forel sendo morto. Poderíamos ter uma surpresa aí, né? Na fuga, Arya mata o seu primeiro. Um menino do tamanho dela. Mas Arya começa a se formar. Se vamos falar então dos nossos 8 personagens, Arya tem esta característica. Assassina o seu primeiro. Sansa escreve uma carta contra a vontade. Jon quase mete os pés pelas mãos. Alguns vão dizer que meteu os pés pelas mãos. Arrumou definitivamente uma briga que não precisava. E Bran queria ir para o sul como se fosse um cavaleiro. A ideia de cuidar de Winterfell começa a transformar a cabeça de Bran. Do último Stark, Jon salva Mormont. E muito provavelmente a partir daqui começa a construir o seu respeito pelo comandante. Jaime não parece ter muito a ver com o golpe, mas enfim, é muito beneficiado. E Tyrion apresenta seus selvagens ao seu pai com uma dívida de aço a ser paga. Daenerys enfrenta os soldados de Khal Drogo e começa a definir o futuro do seu marido. Vamos às frases. Varys é o rei deste episódio. Em conversa com Ned, ele pergunta: quando você olha para mim, você vê um herói? Outra dele: os inocentes sempre sofrem. No fim do diálogo, Ned pergunta a ele: a quem você serve? E ele responde: ao reino. Alguém deve fazer isso. Observem que dessa vez Varys fala do reino e não do povo. Mormont saca uma que serve tanto para um aviso temente ou uma tentativa de começar uma conversa de forma amena. Jon entra e ele pede: traga-me um copo de cerveja. E outro para você. Robert e Theon, numa conversa, cada um solta uma frase bacana. Robb: veremos se honram a palavra. Já sabemos o que vai acontecer com ele. E de Theon, percebendo que Robb tem incertezas, está com medo. Isto significa que não é um idiota. Khal Drogo tem sua liderança questionada por um dos Dothraki. E após os xingamentos que houve, Drogo define: não queimarei o seu corpo. Não lhe darei essa honra. Na sala de Winterfell, Robb enfrenta seus amigos. Meu pai me ensinou que a morte vem para quem insulta seu soberano. Na justificativa para Bran não acompanhar Robb na sua caminhada, mais uma frase de dominação: é preciso haver um Stark em Winterfell. Depois dessa cena, Rickon aparece e deixa sua marca em Game of Thrones. Rickon fala a Bran: todos já foram. Bran responde: eles voltarão logo. Robb libertará papai e voltará com a mamãe. Ao que Rickon sentencia: não, eles não voltarão. Osha também tem suas frases. Eu não estou reclamando, apenas dizendo a verdade. As espadas devem ir para o norte, não para o sul. Uma clara ilusão ao que vai acontecer na mente de todo mundo lá na 7ª temporada. Ok, Jon percebe isso antes. E mais spoiler dentro da série, quando Pip, Jon e Sam alertam sobre os White Walker ter tocado aqueles patrulheiros. Quando um governante tem dúvidas, precisa pesar as coisas que precisa fazer, mensurar os estragos de suas atitudes. Numa conversa entre Cat e Robb, Cat define: se você perder, parênteses, esta batalha, esta guerra, seu pai morrerá.
Suas irmãs morrerão, nós morreremos. Ao que Robb responde: isto simplifica as coisas. Ainda sobre fidelidade das bandeiras, Catelyn define: alguns homens levam mais a sério que os outros seus juramentos. Seria mais um spoiler sobre Walder Frey. E a última não podia ser de ninguém menos, senão Varys. Ao ver Sansa pedir misericórdia por seu pai, espanta-se com a fé de uma criança. Quanta inocência! E dizem que a sabedoria vem da boca dos infantes. E por fim, falar da cena que caracteriza esse episódio. Eu particularmente acho que esse episódio precisa ser visto mais de uma vez, para entender como o golpe se deu. E vocês podem também achar, como eu, de que as cenas com as crianças são as que mais marcam. Poderíamos ter, por exemplo, a conversa do Bran com o Rickon. Uma cena marcante. De onde Rickon tirou aquela informação? Ou então, eu colocaria negativamente o primeiro assassinato de Arya. Por que as cenas em que a pessoa morre na primeira espetada? Não seria muito mais forte a Arya olhar para a cara daquele menino morrendo? Sansa também marca bastante com aquela imagem pedinte. É forte a cena que a atriz impõe a gente. Mas eu fico com a posição de Joffrey. A forma como ele enfrenta o seu primeiro dia como rei. O jeito que ele reage. As crianças dominaram o episódio do golpe. Ok, vamos ao episódio 9. Dizem que o episódio 9 é o mais agitado de cada temporada. Vamos conferir juntos?